Essa próxima aula é comunicação assertiva e gestão das emoções. Isso, mas você sabe o que é uma comunicação assertiva? Vamos lá, pessoal. Comunicação assertiva é um estilo de comunicação que ele é pautado pela clareza, pela objetividade, pela assertividade no que você vai falar. Então, o grande propósito da comunicação assertiva, que é naturalmente ligada ao controle das emoções, à inteligência emocional, e aí eu chamo a atenção mais uma vez para o bônus que você tem nesse curso, que é sobre inteligência emocional, que o Vitor Hugo gravou e que é um bônus para você nesse curso. Então, assim, comunicação assertiva, ela está diretamente ligada ao controle das emoções. A pessoa que é assertiva, ela se conhece, ela conhece as suas emoções, ela conhece o próximo, ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe onde ela deve se calar, em que momento deve se calar. Então, o comunicador assertivo, ele é um gestor de emoções. É uma pessoa que tem esse controle das emoções. O grande perigo é quando você tem extremos em relação à comunicação. Quando você é agressivo ou quando você é passivo demais. Mas, Glaciele, como funciona isso? O comunicador assertivo, ele é sempre assertivo? Não exatamente. É a mesma coisa da passagem bíblica que fala orai e vigiai. A gente deve estar sempre administrando esses sentimentos, esse controle das emoções em todas as circunstâncias da nossa vida. Há momentos em que somos assertivos, há momentos em que tendemos à agressividade, há momentos em que somos passivos. O grande segredo é a gente conseguir ter esse domínio da emoção para que a gente seja continuamente assertivo em relação às nossas comunicações, tá? Qual que é o problema? Quando você é agressivo. O comunicador agressivo, ele é irritadiço, sabe? Ele chega a ser irônico, ele é muito agressivo na forma de falar com o outro. Ele acha que ele está certo, ele é o dono da razão, porque existem pontos de vista. Eu posso ter um ponto de vista e o nosso colega que está gravando conosco pode ter um outro ponto de vista. O Vitor Hugo pode ter um terceiro ponto de vista. Cada um, e não significa que estejam errados, né? A forma que eu vejo alguma coisa não significa que está 100% correta. Pode estar parcialmente correta. O fato é que o comunicador agressivo, ele acha que ele é o dono da razão. A gente vê muito isso nos nossos treinamentos de liderança, né? Quando a gente prepara os líderes, como a liderança ela precisa estar com uma comunicação muito assertiva para não se passar de arrogante, de chato mesmo, Exatamente. né? A gente vê que na parte de vendas, se for uma pessoa que é vendedora, mas ela é muito tranquila, ela é mais calma, ela fala assim, os resultados tendem a serem não tão bons como uma pessoa que é mais agressiva na posição, na voz, na entonação, é uma pessoa mais forte, elétrica para a área de vendas. Isso tudo precisa entender o comportamento da pessoa para montar uma equipe. Sem dúvida. E não tem certo e errado. A pessoa que de repente é mais passiva, tem uma comunicação mais tranquila, de repente ela precisa ficar mais numa parte administrativa, atrás de um computador, alguma coisa assim do tipo. Enquanto uma pessoa que você coloca que ela é muito forte para vendas, para comunicação, network, se você colocar ela atrás de um computador, ela não vai ter tão os resultados tão bons assim, né? O grande problema da agressividade tem a pessoa que é dominante, que ela é dinâmica, que ela é ágil, como o Vitor Hugo está colocando. O problema acontece quando a agressividade chega a ser grosseria, chega a atingir o próximo, a ferir o seu interlocutor. Aí ela é um problema, aí ela precisa de um controle, tá? Quando a gente está no outro extremo, que é a passividade, também é um problema. Porque é uma pessoa que não consegue se expor, é uma pessoa que não consegue dizer não. E eu vou confessar para vocês, eu já consegui viver esses dois extremos. Porque a gente, como eu disse, a gente já disse em outras oportunidades nesse curso, nós estamos em constante evolução, né? Em constante aperfeiçoamento. E é interessante falar sobre isso porque no livro Raízes do Brasil, do Sérgio de Holanda, ele fala que o brasileiro, ele tem um perfil muito afetivo, muito carinhoso, muito cordial. Então, ele evita o conflito. Então, a gente naturalmente, vivendo no país, o Sérgio Buarque de Holanda, ele fala, vivendo no Brasil, a gente acaba sendo também um pouco assim, sendo cortês, afetuoso, e isso faz com que a gente evite conflito. Então, é muito fácil a gente ter um percentual, a população brasileira tem um percentual de passividade muito grande, porque as pessoas não conseguem dizer não, elas têm dificuldade do conflito, do embate. Mas você pode dizer não e ser assertivo. Entenda que quando você diz não,
para o outro, você está dizendo sim para você mesmo. Não e a gente conversa muito sobre isso. Exatamente. Não é nada contra o outro, muito pelo contrário. É só a favor de mim. É só a favor de si mesmo. Exatamente. Então, quando você diz sim para algo que você não tem condições de fazer, você sacrifica, você fica triste, você fica frustrado, você se sente inferior. Isso tem um efeito psicológico muito negativo. Você eleva o seu cortisol, eleva o seu estresse. Então é um grande problema viver nesses dois extremos, tanto na passividade quanto na agressividade. E como eu disse para vocês anteriormente, eu cheguei a viver parcialmente esses dois extremos. Então, no momento que eu fui chamada a exercer uma posição de liderança na minha carreira profissional, que eu era assessora, fui convidada a ser chefe de gabinete, aquele momento para mim foi um momento extremamente desafiador, que eu precisei me desenvolver enquanto pessoa, porque eu não sabia dizer não. Então os colegas, quando eu passei a exercer essa função, os colegas, os meus antigos colegas assessores vinham tirar dúvidas, eu preciso que me ajude com isso, me ajude com aquilo, eu tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo, e eu acabava absorvendo tudo aquilo para mim. Se tinha alguma falha, algum erro num voto, numa correção, eu absorvia para mim, eu corrigia, eu não devolvia para que ele conhecesse onde ele falhou, para que ele pudesse corrigir. Eu acabei ficando extremamente sobrecarregada e frustrada, e isso naturalmente fez aumentar o meu nível de cortisol. Então eu fiquei adoecida fisicamente, porque vocês sabem que as nossas doenças, muitas delas são plasmadas pelo nosso cérebro. Então aquilo me adoeceu fisicamente. Então eu precisei me desenvolver enquanto pessoa, desenvolver essas potencialidades, aprender a dizer não para o outro e dizer sim para mim, para eu conseguir controlar essas emoções. E o outro extremo aconteceu numa outra oportunidade em que eu fui desafiada num cargo ainda maior, que era assumir a chefia de gabinete da presidência à época, que eu acabei lidando com um número muito maior de pessoas, o volume de trabalho era imenso, ao ponto de uma pessoa aí despachar comigo, claro, por conta da proximidade, tinha até uma certa amizade, de eu virar para ele e falar assim, sim, prospera, porque eu tenho muita coisa para fazer. E isso acaba sendo grosseiro, é deselegante, é grosseiro, é pouco empático com a pessoa. Então, quando você consegue ter consciência de que você está transitando por esses extremos, você começa a mudar a sua postura e ser um comunicador mais assertivo. Você saber o momento de falar, saber o momento de silenciar. Os sábios, eles sabem o momento de silenciar. E você ter controle das emoções, de você saber se comunicar com o próximo, de você conseguir passar a sua mensagem com tranquilidade, com calma. Sabe que você está falando dessa história, dessa pessoa, que é uma pessoa próxima, né? Que trabalha na sua equipe até hoje. Sim. Uma pessoa próxima que faz parte do nosso convívio. E quem está de fora consegue visualizar bem melhor. Uma dica aí, né? Pergunta para 5 pessoas que você mais convive. Como você acha que está a minha comunicação? Tá? Sinceramente. Mas você tem que deixar assim, o seu orgulho, o seu ego de lado, justamente por quê? Porque a pessoa de repente vai falar alguma coisa que você não vai gostar. Com certeza. E quando eu vejo a Glaciele conversando com essa pessoa, eu olho assim, esse dia eu olhei, eu falei, meu Deus, parece que vocês estão brigando. É alto falando e tal. Eu falei, calma, respira. Porque pra mim é muito fácil, eu sei que não é isso. Só que se está num ambiente de trabalho conversando assim, ou está em algum lugar, eu falo, meu Deus, como aquela pessoa fala. Como elas estão conversando, elas estão brigando. Então, como está a sua comunicação? Ela é muito importante, essa autoavaliação. E vem muito para o autoconhecimento. De você se autoavaliar, de você se conhecer, de você conhecer como você faz, como você age, como está a sua comunicação, se ela está sendo agressiva. Geralmente a gente tem uma comunicação agressiva com as pessoas que a gente mais ama, ou que com a gente mais convive. E a gente tem tanta paciência com outras pessoas, eu falo isso por questão minha, de repente eu vou lá e tenho muita paciência com clientes e tal, e com meu pai eu não tinha tanta, eu desenvolvi a paciência com meu pai, porque ele tem o jeito dele, faz parte da hierarquia, faz parte do sistema, né? Depois que eu estudei constelação familiar, eu entendi isso muito bem. Então a gente tem que ter paciência sim, tem que respirar para controlar as nossas emoções, né? Tudo isso, se a gente chega aqui no curso e fala tranquilo, assim, você vai estar aí do outro lado assistindo pelo seu celular, pelo seu computador, você pode dormir. A gente tem que colocar uma força, colocar a entonação em alguns momentos para chamar vocês aqui, chamar
Para justamente o quê? Ser estratégico para vocês estarem engajados aqui. Mas compreendam que essa força é diferente da agressividade, é diferente da ironia, é diferente da grosseria. Então, é muito importante, outro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês, você saber se realmente está havendo ou não uma grosseria ali. Você tem que ter conhecimento da situação, né? O Pedro Calabres conta uma história a respeito da vida dele, ele estava dando aula na universidade fora do país, e lá ele convidou um amigo, professor também, um alemão. Olha, fulano de tal, o meu aniversário vai ser sexta-feira, eu estou reunindo aqui os professores para a gente sair, jantar, você gostaria de ir? E ele secamente disse assim, não. E saiu. E ele falou, nossa, mas, né, o primeiro impulso dele foi pensar, meu Deus, que grosseria. Não. A verdade é que o espírito de cordialidade, de afetividade é muito característico nosso, dos brasileiros. Os ingleses, os alemães, eles têm uma cultura diferente. Então, dizer não secamente, para eles é muito natural, muito tranquilo. Então, na concepção dele, não houve grosseria ali, de quem disse o não. E é importante, então, a gente compreender o contexto em que a conversa está inserida, para a gente saber se houve agressividade ou se não houve agressividade. É claro que esse não secamente dito aqui no Brasil, para a gente soa como grosseria. Então, a gente pode aqui, de repente, dizer, olha, infelizmente eu não posso ir porque eu tenho um outro compromisso no horário. Tá tudo certo, né? Nesse caso, você treina uma assertividade, digamos assim, à brasileira, para que você não tenha a sensação de grosseria de nenhuma das partes, né? Então, eu posso treinar o meu comportamento assertivo, sem dúvida. Vá treinando o não da forma como você consegue. Olha, infelizmente eu não posso ir porque eu tenho outro compromisso no dia. E até importante, desculpa, é até importante você entender que no Brasil existem várias culturas aqui no Brasil. Eu vejo, eu atendo clientes, por exemplo, no Norte e no Nordeste, é um tipo de cultura. De repente lá no Sul, que eu tenho clientes que têm cultura alemã, cultura assim, são mais fechados, às vezes eles são mais secos e não quer dizer que não tem uma proximidade, não gosta, não, mas é o estilo dele, é perfil. É cultural. Cada um tem o seu perfil. Exatamente. O grande segredo é treine a sua assertividade, a clareza da sua comunicação. Saiba onde você pode falar, onde você não pode falar, em que momento você deve silenciar. Treine isso na sua vida para que você tenha conhecimento das suas emoções, gestão das suas emoções, autorresponsabilidade e para que você gere empatia no seu interlocutor. É isso aí. Bora para a próxima aula. Vamos lá?